Nessa segunda discussão sobre doença de Alzheimer, para você que é parente cuidador, nós vamos falar sobre as medicações e seus mecanismos de ação, entre outras coisas. Você deve se lembrar da última reunião que nós falamos que o neurônio possui dendritos, que são vários, o corpo celular, que é um só, e um prolongamento muito longo chamado axônio, que também é um só. E que os neurônios se colocam um atrás do outro, como se fossem vagões de um trem, mas eles não encostam um no outro. Eles são separados por um espaço chamado sinapse. Nós vimos também que aqui na pontinha do axônio existem vesículas que têm acetilcolina e que essas vesículas são liberadas quando o estímulo elétrico chega ali, fazendo com que a acetilcolina caia no espaço e estimule o neurônio que está logo à frente. E assim funcionam bilhões de neurônios, de modo que você consegue caminhar, consegue pensar, entre outras coisas, e memorizar os eventos que estão ocorrendo. Você também já sabe que a acetilcolina estimula um receptor no neurônio seguinte, depois ela passa pela acetilcolinesterase e ela é transformada, ela é quebrada em colina e ácido acético, perdendo a sua ação. Depois ela é recaptada pela célula e o processo se reinicia. Quais são as medicações que nós temos hoje para a doença de Alzheimer e como elas atuam? Você vai dar uma olhadinha aí na caixinha do medicamento de quem você cuida e você vai procurar o nome genérico, porque hoje nós temos várias empresas que produzem medicamentos para doença de Alzheimer, mas nós temos, na verdade, só 4 substâncias químicas. São elas a rivastigmina, a galantamina, a donepezila e a memantina. Estes 3 primeiros medicamentos aqui, a rivastigmina, a galantamina e a donepezila, eles também são conhecidos como inibidores da colinesterase. É isso mesmo. E você já sabe tudo isso. Depois que a acetilcolina encaixou no receptor, mandou a mensagem para o neurônio, que é o próximo no circuito, ela é captada pela acetilcolinesterase e é destruída, quebrada em colina e ácido acético ou acetato. E é aqui, na acetilcolinesterase, que agem esses 3 medicamentos: rivastigmina, galantamina e donepezila. Você bloqueia a acetilcolinesterase, ela não destrói a acetilcolina, você fica com mais acetilcolina disponível para a transmissão do impulso nervoso. E a memantina, você vai me perguntar? Bem, ela atua sobre um receptor chamado N-metil-D-aspartato, chamado também de NMDA. O processo é semelhante ao que a gente discutiu aqui, mas o que interessa é que a memantina controla a quantidade de um neurotransmissor chamado glutamato, que em altas doses é muito tóxico para o sistema nervoso. O glutamato, inclusive, está relacionado também com a epilepsia, etc. Aí você fala, é só isso? É só isso, não tem mais mistério, a coisa é simples desse jeito. Nós bloqueamos os receptores, aumentamos a acetilcolina, o paciente tem mais acetilcolina para estimular os neurônios e a memória melhora. Só que você viu que a memantina tem um funcionamento e a rivastigmina, a galantamina e a donepezila têm um outro funcionamento. Então, esses 3 primeiros medicamentos são usados nos estágios leve a moderado da doença, enquanto a memantina é introduzida nos estágios de moderado a mais grave. E os efeitos colaterais? Então, esse aqui é um momento importante da discussão. E você, cuidador, deve ficar atento aos sintomas, aos sinais. Você é como um paramédico, para ajudar o médico, porque muitas vezes o médico se esquece de perguntar se a pessoa está comendo bem, se a pessoa está dormindo bem. Então você vai saber agora quais são os principais efeitos colaterais e vai relatá-los ao médico. Vamos pegar aqui
o caso da rivastigmina, da galantamina e da donepezila. Esses são os medicamentos que dão mais efeitos colaterais. Você tem perda de apetite. Eu já tive que parar a medicação de vários pacientes pela perda de apetite, porque, caso contrário, o paciente começa a desnutrir. Náuseas são muito comuns, principalmente no começo do tratamento, vômito e diarreia. Quando surgem esses sintomas e são persistentes, você tem que parar o tratamento. Você vai ter também cólicas abdominais, cólicas estomacais, dor de cabeça é muito frequente, já suspendi muito medicamento por dor de cabeça também, fadiga e insônia. Então, no caso desses sintomas poderem ser contornados, muito bem. Caso não, o médico deve trocar o medicamento e você deve estar atento para passar essa informação para o médico. Geralmente, esses efeitos colaterais aparecem menos se você começar com uma dose menor da medicação, pelo menos por um mês. Depois você vai aumentando progressivamente. Agora, os efeitos colaterais da memantina, eles são menos comuns e são menos graves também do que os efeitos dos inibidores da colinesterase. E entre os principais que a gente vê na clínica, dor de cabeça também, mas é menos frequente, é a tontura, uma sensação de cansaço, de apatia e aumento da pressão arterial, hein? A pressão da pessoa pode subir com a memantina, além de obstipação intestinal. O intestino fica preso. Na verdade, eu vejo intestino preso, obstipação intestinal também, com os outros medicamentos, tanto a rivastigmina, quanto a donepezila, quanto a galantamina. Discuta anote em casa os sintomas, os sinais, o que está acontecendo com o paciente e discuta com o neurologista o que você tem visto, para que a medicação possa ser ajustada. Um outro tipo de efeito colateral que tem surgido também é que agora nós temos uma rivastigmina PET, que é uma rivastigmina que, no geral, tem menos efeitos colaterais, mas a pessoa pode, como é um medicamento que parece um band-aid, né, que ele é colocado diariamente, que fica 24 horas no paciente, podem surgir também alergias, problemas de pele relacionados. Aí você que é uma pessoa inteligente, que está me acompanhando atentamente, já deve estar se perguntando, e aquela história das placas, aquela história dos emaranhados neurofibrilares, como é que fica aquilo? O remédio age onde ali? Pois então, é exatamente o que você está pensando. O medicamento ele não age ali. Nenhum deles age ali. E é por isso que o processo da doença, nós chamamos de processo patológico, ele continua inexoravelmente e nós não temos cura ainda hoje para a doença de Alzheimer. Mas, sem dúvida, a atividade desses medicamentos melhora muito a qualidade de vida do paciente. Se o paciente está num estágio inicial da doença, ele pode continuar fazendo muitas atividades normalmente, ele pode desfrutar da vida, ele pode ter esses prazeres pequenos que a gente tem no cotidiano. E se o paciente estiver num estágio, numa fase mais avançada, o medicamento pode permitir que ele, por exemplo, caminhe, pode permitir que ele ajude na higiene pessoal, indique quando está diante de uma necessidade. Isso para o paciente e para você, cuidador, é uma grande conquista. Então, vale a pena medicarmos o paciente enquanto aguardamos o surgimento de melhores medicamentos, melhores soluções. Muito obrigado por ter acompanhado essa discussão. Dúvidas, por favor, para o saudeciencia.com.br. Meu nome é Paulo Canda, eu sou neurologista e na próxima reunião nós vamos comentar mais coisas interessantes que o cuidador deve saber sobre a doença de Alzheimer. Um grande abraço, tenha uma vida longa e seja feliz.